François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, foi um dos maiores intelectuais do século XVIII, escritor, filósofo e crítico social. Dedicou-se a questionar as estruturas do poder e a promover ideais iluministas, como a liberdade, a tolerância e a razão. Fica atento e segue este episódio com atenção para saberes mais daquilo que foi a vida de Voltaire. Voltaire nasce em Paris, no ano de 1694, no seio de uma família de classe média baixa da nobreza francesa. O seu pai era advogado funcionário do Tesouro Menor e viveu com o desejo de que este filho se formasse também em Direito. Voltaire não parecia estar para aí virado, e desde cedo que demonstra que a sua paixão estava na literatura. Frequentou o prestigiado Colégio Louis le Grand, onde estudou teologia, latim e retórica, e começou a destacar-se muito cedo como poeta e dramaturgo. A sua vida foi marcada por tensões com as autoridades devido às críticas ao absolutismo e à Igreja. As suas sátiras levam-no a que fosse preso na Bastilha mais do que uma vez e em 1726 é obrigado a exilar-se. Foi durante este exílio que entrou em contacto com a monarquia constitucional inglesa e as ideias de tolerância religiosa que moldaram profundamente a sua filosofia e aquilo que defendeu ao longo da sua vida. Voltaire foi um defensor incansável da liberdade de expressão, da tolerância religiosa e do pensamento crítico. Para ele, o progresso da sociedade só seria possível com o debate livre de ideias e a rejeição de dogmas que eram impostos. Aquilo que marca a sua posição de defesa à liberdade de expressão é uma das mais icónicas frases. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de dizê-lo. Esta frase, tal como todas as suas obras, gera também uma polémica, porque a verdadeira autora da frase é a escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall, nascida em 1868. É a autora de uma biografia do pensador francês chamada Os Amigos de Voltaire. Este mal-entendido surge do facto que a autora escreve a famosa frase no seu livro numa tentativa de sumarizar o pensamento do pensador francês. Desde então, esquece completamente que as palavras foram da autora e não de Voltaire. O que é facto é que este princípio guiou grande parte da sua obra e vida. Colocou-o foi em constante confronto com o absolutismo e a Igreja. É muito difícil falarmos sobre Voltaire sem falarmos das suas obras. Entre as suas obras mais marcantes destacam-se Cartas Filosóficas, publicadas em 1734, uma obra que comparava a liberdade política e religiosa da Inglaterra com o atraso clerical e absolutista da França. Este livro causa uma grande polémica, sendo proibido e queimado pelas autoridades francesas devido às duras críticas às estruturas de poder do país. Outra obra notável é Zadig. Não a marca que nós os todos conhecemos, mas sim a obra que é publicada em 1747. Combinava a sátira, a filosofia e a crítica social numa narrativa um pouco metafórica. A história de Zadig, um jovem babilónico em busca da felicidade e da justiça que refletia as falhas humanas, a corrupção e os desafios da moralidade, temas centrais no pensamento de Voltaire. Além disso, Voltaire escreve Cândido, publicado em 1759. Uma sátira que questiona o otimismo filosófico da época, através do personagem Pangloss, que defende que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Voltaire denuncia a hipocrisia social e religiosa, expondo as tragédias e absurdos da humanidade. Por fim, no Tratado sobre a Tolerância, publicado em 1763, Voltaire defende a liberdade da crença como um pilar essencial para a convivência pacífica. A obra surge como um apelo contra a intolerância religiosa, argumentando que diferentes religiões podem coexistir em harmonia desde que respeitem a dignidade e os direitos de cada indivíduo. As ideias de Voltaire tiveram um impacto profundo na história da Europa. Ele desafiou as estruturas tradicionais de poder, criticou o absolutismo e a aliança entre a Igreja e o Estado e ajudou a lançar as bases para os ideais modernos de liberdade e igualdade. Voltaire foi uma influência direta para a Revolução Francesa, que adotou os seus princípios de liberdade, de expressão e justiça social. Ele também rejeitou o eurocentrismo, promovendo uma visão mais ampla e inclusiva da história no seu livro Ensaios sobre Costumes e Espírito das Nações, no qual explorou a diversidade cultural e intelectual além da Europa. Nos últimos anos de vida, Voltaire muda-se para Ferney, onde continua a escrever e a defender as suas ideias. Lá, fundou uma fábrica de tecidos e outra de relógios, mostrando o seu lado empreendedor e inovador. Foi também nessa fase que escreveu algumas das suas obras mais conhecidas, como o Dicionário Filosófico, uma coleção de ensaios sobre os mais variados temas. Em 1778, já perto de seu fim, Voltaire volta a Paris. A recepção foi incrível, com admiradores aclamando-o por todo o lado. Infelizmente, poucos meses depois ele falece. Mas o impacto da sua vida e obra é imenso. Os seus ideais de liberdade, justiça e tolerância tornaram-se bases fundamentais das democracias que conhecemos hoje. E o mais incrível, o trabalho de Voltaire continua a inspirar gerações até aos dias de hoje.
Voltaire não foi apenas um filósofo, foi uma força que transformou o mundo. As suas palavras e ideias abriram caminho para um futuro onde o pensamento livre e os direitos humanos são valorizados. Hoje é um exemplo de como a coragem intelectual e de como a procura pela verdade pode mudar a sociedade. Obrigado por me acompanhares nesta viagem pela história de um gênio cuja luz continua a iluminar o presente e certamente o futuro.